Pode ir. Olá pessoal, nós estamos tratando na sequência lesão corporal, artigo 129. E agora é hora de nós falarmos do parágrafo 1º, inciso 2. Nós falamos na aula passada, só relembrando, parágrafo 1º, inciso 1, e grave, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. E falamos da gravíssima, parágrafo 2º, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Agora nós voltamos aqui na grave, no parágrafo 1º, inciso 2. Se resulta perigo de vida para a vítima. A primeira observação é que perigo de vida é o quê? É a probabilidade da morte. Tem alguns autores que já preferem até dizer perigo de morte. Mas é tradicionalmente, e porque é o que o legislador escreveu no Código Penal, se resulta perigo de vida. O perigo tem que ser atual e concreto. Isso é muito importante. Isto é, a vítima tem que efetivamente sofrer o perigo. Vale dizer em palavras técnicas da medicina legal, o médico tem que diagnosticar o perigo. Não basta uma simples e mera probabilidade. Tem que ser um diagnóstico. E, obviamente, um diagnóstico médico. Então, esse perigo de vida não é porque a paulada passou perto da cabeça, não é porque a paulada poderia, em tese, causar peritonite ou alguma coisa no abdômen, não. Ele tem que efetiva e concretamente sofrer aquele perigo de vida, tá certo? O laudo tem que discorrer em que consistiu o perigo de vida. E aqui eu passo uma experiência profissional pro lado dos advogados, mas também para vocês, se forem atuar como advogado, delegado, autoridade policial, ou membros do Ministério Público. Normalmente, o perito responde: ocorreu perigo de vida? A resposta sim. Mas é necessário, para boa doutrina e para boa jurisprudência, que ele descreva em que consistiu o perigo de vida. Não basta uma alusão genérica e não basta somente a resposta do impresso, que possivelmente vem impresso ou que se extrai do computador. Um X, sim. Houve perigo de vida? Sim. Tem que constatar aquele perigo de vida. Normalmente, os peritos não fazem essa descrição completa do perigo de vida que sofrera a vítima. Como advogado, se você alega, e já ocorreu com a gente na experiência, o promotor de justiça às vezes supre isso requisitando documentos, testemunhas. Há uma discussão se é possível para fim de caracterizar essa qualificadora em discussão. Então ele requisita exames da Santa Casa, onde a vítima tenha sido atendida. E aí já começa a complementar aquela falha. Talvez seja interessante aqui deixar isso, e aqui eu já só faço como estratégia de defesa, algumas instruções para vocês, deixar isso que seja feito não na fase de instrução no juízo de primeiro grau, mas deixem para ventilar esses argumentos que estou passando para vocês no segundo grau, perante o Tribunal de Justiça, ou seja, no recurso, que aí não haverá mais como voltar à instrução ou voltar a corrigir aquele equívoco que se possa ter. Aqui já surge um detalhe importante nesse tipo penal que estamos estudando. Primeira observação. Essa qualificadora, o perigo de vida, só é compatível com o préter dolo. Vale dizer, dolo no antecedente, dolo no crime de lesão corporal e culpa no consequente. Qual que é o consequente aí? Perigo de vida. Por quê? Se eu tenho dolo no antecedente e eu tenho também dolo no consequente, a intenção que você tenha perigo de vida, aí não vai ser lesão corporal
pré-ter-dolosa ou não vai ser lesão corporal que resulta perigo de vida. Se eu quero ter o perigo de vida, se eu tenho vontade que você sofra perigo de vida, vai até deslocar o tipo penal. E você vai responder por quê? Por tentativa de homicídio ou homicídio consumado, se ocorrer, mas não mais por lesão corporal qualificada por resultar perigo de vida. Então, essa qualificadora só é punida a título de pré-ter dolo. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Como vimos, o consequente às vezes pode ser dolo no antecedente e dolo no consequente. Nós falamos que pode-se aí nós termos o artigo 59, quando for dolo mais dolo, elevar a pena. Quando for só pré-ter dolo, ou seja, dolo e culpa, uma pena mínima. Mas será a mesma adequação típica, será o mesmo tipo penal. Mas no que estamos estudando, quando resulta o perigo de vida, só é punido para o tipo de lesão corporal a título de pré-ter dolo. Dolo na lesão corporal e culpa no perigo de vida. Não pode ocorrer o perigo de vida dolosamente, que aí será a tentativa de homicídio, como eu estou tentando explicar para vocês. Pessoal, para ilustrar a nossa aula, agora vou passar para vocês a leitura de uma jurisprudência que bem resume tudo o que eu falei. O perigo de vida não pode ser reconhecido apenas pela sede das lesões ou por mero prognóstico. Revista dos Tribunais 523, página 420. Sendo indispensável o diagnóstico, mesmo em caso de hemorragia no abdômen. RT 472/307. Fica aí ilustrativamente decisões judiciais que vêm afirmar aquilo que nós discorremos enquanto conceito doutrinário. E assim, na sequência de nossa aula, vamos falar do parágrafo 1º, tudo do artigo 129, vocês bem sabem, estão conectados, estão aí ligados. Do inciso 3, debilidade permanente. Debilidade permanente é lesão corporal de natureza grave. E o parágrafo 2º, inciso 3, que nós sabemos que a doutrina denomina o parágrafo 2º de lesões corporais gravíssima. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Como disse, lesão corporal gravíssima. Então é o seguinte, debilidade permanente, certo? É grave. Aí a perda ou inutilização, então de debilidade permanente ou perda e inutilização. Do quê? De membro, sentido ou função. Aí para ver se é grave, nós vamos ver se ocorreu debilidade permanente. Para ver se é lesão corporal gravíssima, nós vamos ver se ocorreu o quê? Perda ou inutilização. Mas antes nós precisamos saber o que são os membros ou apêndices do corpo. Eles podem ser superiores. São os braços, antebraços e mãos. E os membros inferiores, coxa, perna e pé. Então é debilidade permanente, grave. Lesão corporal gravíssima é perda ou inutilização. Do quê? De membro, sentido ou função. Então agora nós vamos aprender o que é sentido. São as faculdades de percepção do homem do mundo exterior. Nós percebemos o mundo exterior através do quê? Visão, audição, olfato, tato e paladar. E por fim, função. É a atividade específica, ou seja, própria, desempenhada por um órgão. Por exemplo, a função respiratória, a função digestiva, a função reprodutora. Então, nós voltando ao que estamos aprendendo, lesão corporal grave e gravíssima. Do que? Grave, debilidade permanente, gravíssima, perda ou inutilização. Então, nós devemos já registrar no cérebro, aí no caderninho de vocês, o que? Debilidade permanente
é lesão corporal grave. Do que? Membro, sentido ou função. Perda ou inutilização, lesão corporal gravíssima. Do que? Membro, sentido ou função. Agora, membro, sentido ou função, nós já sabemos o que é. O que é debilidade? Fiquem com essa ideia inicial de que é a redução, a diminuição da capacidade funcional. E permanente, não é perpétuo, é algo duradouro. Isso é o que vocês precisam registrar de início. Porque o conceito, eu vou passar a leitura para vocês, mas dessa leitura o que se extrai de essencial para escrever e para gravar é isso que eu acabei de passar para vocês. O critério é estético e tem-se em vista a impressão vexatória que a lesão acarreta para o ofendido. A deformidade precisa ser apreciada tanto objetiva como subjetivamente. A lei requer que ela seja permanente, isto é, indelével e irrecuperável pela atuação do tempo ou da medicina. Pessoal, essa é a lesão corporal grave por debilidade permanente de membro, sentido ou função. Agora nós vamos falar da lesão corporal gravíssima por perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Antes de adentrar no tema específico do parágrafo 2º, inciso 1, certo? Eu devo fazer uma observação para vocês. A lesão corporal gravíssima é crime hediondo. Até aproveitando a oportunidade, eu vou passar para vocês aqui um rol atualizado de todos os crimes hediondos. Vou até passar devagarzinho para que vocês anotem, porque isso é perquirido pelos examinadores por demais. OAB, promotoria, concurso delegado, juiz de direito. Então vamos lá, rol atualizado dos crimes hediondos. O homicídio simples, quando praticado por grupo de extermínio, é hediondo. O homicídio, todos os qualificados são hediondos. Então nós sabemos, homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, foi quando nós nos conhecemos e começamos a nos falar. Motivo torpe, motivo fútil, feminicídio, todos são hediondos. E aqui, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Natureza grave não, gravíssima sim. Então se for perda ou inutilização de membro, sentido ou função, é crime hediondo. E também, já aproveitando a oportunidade, a lesão corporal seguida de morte, desde que praticadas contra as pessoas inseridas lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Agentes das Forças Armadas, agentes de segurança, etc, etc. Deem uma conferida e uma leitura na Constituição Federal. Roubo com restrição de liberdade, emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de uso proibido ou restrito. Então, são crimes hediondos. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade com lesão ou morte. Extorsão mediante sequestro simples e qualificado, crime hediondo. Estupro do artigo 213 caput, parágrafo 1º e 2º. E também o estupro de vulnerável do 217A, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Também é hediondo. Epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. Falsificação do artigo 273 caput, parágrafo 1º, parágrafo A e parágrafo 1º-B. Furto qualificado com explosivo é hediondo. A facilitação da prostituição de criança ou adolescente, 218B, parágrafos 1º e 2º. Deem uma conferida lá. Genocídio, artigo 1º, 2º e 3º da Lei
2889/56, porte ou posse do artigo 16, comércio ilegal do artigo 17 do Estatuto, tráfico do artigo 18, Lei 10.826, organização criminosa, artigo 2º, Lei 12.856, direcionado à prática do crime hediondo. Então, organização criminosa, quando ela for direcionada à prática de crime hediondo. Pela Constituição Federal, por equiparação, são considerados crimes hediondos por equiparação: tráfico de drogas, Lei 11.343/2006, terrorismo, Lei 13.260/2016, tortura, Lei 9.455/97. Não são considerados hediondos em apertada síntese os demais e também esses polêmicos, mas que vocês anotem aí. Tráfico privilegiado, do artigo 33, parágrafo 4º, que é aquele que a pessoa é primário, bons antecedentes e não pertence à atividade criminosa e se insere no chamado tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da lei regente à espécie. Associação para o tráfico, o artigo 35. Tá certo? Então, fiquem essas anotações aí, mas lembrando que nós já vamos estudar na aula que vem lesão corporal gravíssima e que, acabamos de aprender, é crime hediondo.